Bendito, o Deus Altíssimo de Abraão, único em seu Filho, segundo a ordem de Melquisedeque, o enviado para trazer a bênção de um só eterno Deus Altíssimo. Para ficar bem firmado, bem fixado, para ver uma compreensão dos vídeos anteriores e muitos deles que nós realizamos por fundamento e princípio do Espírito Eterno, é necessário reiterar, repetir de maneira frequente, porque aquilo que passou despercebido em alguma abordagem anterior, embora tenha sido falada, sendo dita, ela pode ser agora avivada. Antes, não perfeitamente compreensível, mas decorreu um tempo e agora na repetição dessas mesmas palavras e os fundamentos aonde vamos nos estabelecer, que é um só fundamento, que é onde estamos estabelecidos, e nesse sentido, abrir-se a percepção, que alguns dirão revelação, outros dirão a visão realmente da síntese, da razão, do universo todo e a presença do homem dentro dela como sendo o propósito maior. Então, vamos repetir. Nosso fundamento, a nossa razão, segundo nos foi dado como um ser humano. Nos foi dado esse dom. Ou seja, tudo que o homem vai conceber já está projetado, está manifesto a cada dia que se repete. E na diversidade de tantas formas que ele possa visualizá-las ao observar com maior atenção. E é onde vem a fonte de toda a palavra que é dada com sentido, mas esse sentido não se realiza fora do homem. Ou seja, não se tornar uma consciência mais elevada, que chamamos de estar subindo dos seus juízos, que começa num patamar e vai sendo elevado, ele fica parado ou deitado, onde vem aquela imagem que diz que é mais fácil dizer ao homem: os teus pecados te são perdoados, toma o teu leito, levanta-te e anda. O que está sendo dito é que esse leito, esse caminhar, que não dá para alterar, é como um rio que está correndo. E assim, nesse sentido, o homem está dentro desse curso e desse leito. Não pode estar fora dele. Então, repetimos o fundamento e princípio, está baseado nessa declaração de Moisés. Mas é uma declaração feita por Moisés há 3.500 anos ou mais antes de nós. Mas não significa dizer que as declarações que ele fez não estão, pelo menos, fundamentos, que a minha razão me dá por acolher e me dar conscientemente para fazer parte da minha própria declaração. Ela faz parte da minha vida. Assim, eu não separo a vida de Moisés como um ser humano, um filho do homem, daquele que aqui fala, tantos tempos depois dele. Ou seja, todos os referenciais que estavam disponíveis a Moisés também estão disponíveis a nós nesse presente momento, ou no presente século, como diz o Paulo. Se ficou claro, a palavra vai declarar: antes que nada existisse, a minha razão declara pelo fato, pela realidade de observar tudo que me circunda, eu estar aqui apreciando essas considerações, essas condições, ao observá-las, eu estou declarando o quê?
Antes que nada ainda existisse nas formas como a tratamos, o Espírito de um só, legislador e juiz. Ele já estabelece todas as leis e os referenciais que dão poder de vida. E também o poder de instrumentalizar a todos, para que gozem da vida, conforme estabelecida. Ou ficaria algo incompleto, impossível de ser realizado. Então vamos dizê-lo. Mas o poder da palavra expressa o Espírito através da palavra. Mas essa expressão, eu leio e entendo o universo que me circunda. Tenho a consciência de terra, a consciência de céus, a consciência daqueles seres que voam, aqueles que andam nas águas, nelas vivem, e aqueles que andam também nos buracos e nas cavernas. E nós que pisamos sobre a terra, e toda uma multidão de animais do campo. A todos eles, a partir de Adão, na minha expressão, também na expressão de Moisés, antes de Moisés, é quem nomina, é dar nomes, e nós concordamos com os nomes. Por que concordaríamos? Porque estamos na mesma essência, na mesma estrutura, nos mesmos fundamentos que nos dão essa capacitação, foi dada a Adão e foi dada a todo homem. Então, estaríamos dizendo que é no poder, então, agora de eu exercitar e manifestar através da minha palavra, de tudo que observo, mas compreendendo, puxando para cima, eu a recebo de um juízo muito mais alto que o meu, porque é nesse juízo muito mais alto que eu me alicerço. Eu não tenho nada para me dar o suporte e a consciência da minha declaração. Então, por fundamento e princípio, é o Espírito de um só e único juiz legislador, que antes tudo estabeleceu. Nos deu capacitação do vínculo da relação de todas as suas projeções do universo e nos ofertar a vida e dar a subsistência à vida. Então, por fundamento e princípio, é o Espírito na palavra, antes de nós. Ou seja, antes que estivéssemos aqui falando, e os meus irmãos aqui do outro lado, se assistem à telinha, ter também a compreensão e a concordância. Não vou sentar-me para dialogar com algo, uma coisa inerte, nem para dialogar com uma espécie de um ente vivo, que nada tem a ver com a minha natureza. Minha natureza é a natureza do homem. Ficou claro? Então vamos agora aos fundamentos da lei, que Jesus Cristo, aquele que teve a plenitude da consciência do que ele foi declarado, e do tanto quanto dele eu recebi. Ele vai dizer. Quando ele diz vai dizer, eu digo vai dizê-lo, ou seja, naquele que ele diz, eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu vim para dizer o que o Pai me diz. Ele é o vínculo do L, ele é anterior, ele é a razão de tudo que eu posso declarar. Esta imagem é a imagem do Filho do Homem. Quando na plenitude da consciência do que estamos aqui, como falo, declarando, nós temos a consciência agora mais íntima dentro de nós. Uma imagem que não é perceptível fora por alguém fora de mim, mas que em mim, por esta busca constante, acolho dizer este sujeito é de uma glória excepcional, enorme, grandiosa. E essa glória grandiosa está na expressão
da justiça do justo. Olha, ao fazer tal declaração, eu tenho que estar vendo tal imagem. Mas o outro de fora não vê. Sim, mas eu vejo. Essa imagem está perceptível no meu íntimo. Não estou dando mentira para ninguém, estou dando um testemunho fiel. Fiel. Existe um só fiel, um só justo. Todos os demais são fora do justo. Estão num caminhar para alcançar essa dimensão, como diz o apóstolo Paulo diz, o aperfeiçoamento da percepção do Espírito. Estaremos sempre buscando, porque é alto demais, infinitamente grandioso. Mas é o Filho do Homem, na expressão daquele homem humilde, que vai contender com a corte de Jerusalém, numa aliança com gregos e com romanos. Assim como hoje em Brasília se estabelece, nas figuras dos partidos chamados dos legisladores, que estão na fraude. Todos estabeleceram por um comércio, como quando Jesus entra no templo e vira a mesa, dizendo que transformaram a casa do Pai em uma súcia de salteadores. Então, a casa é esse tabernáculo. Esse tabernáculo é muito maior que o templo de Salomão, muito maior que o templo de pedras de Jerusalém, que corrompido como na corte de Brasília e todas as cortes da corrupção alcançou. E nessa corrupção, eles querem matar o justo. E se ainda tivesse nas mãos o poder de fazê-lo como César fazia, crucificariam o justo. E o fizeram. Estou falando do fundamento do princípio. E o fundamento do princípio é o justo. E o justo? Um só elevado, Espírito, eterno, bom, amoroso, grandioso, misericordioso, compassivo. E como diz a primeira, não lembro, declaração de Allah, do islamita, ele diz, poderoso, gracioso, misericordioso, compassivo, longânimo. Mesmas declarações que todos os profetas fizeram e fazem e continuarão fazendo, quando alcançam a percepção do espírito do profeta. Ou seja, tangenciam o espírito de Cristo. No ensino de Jesus Cristo, ele está dizendo que ele é um enviado, como todo homem é enviado, nascido de mulher, na figura do homem, segundo a sua natureza de homem. Mas, nesse sentido, ele está dizendo que esses enviados, desde bebê que saíram do ventre da sua mamãe, eles foram, não vieram em moto próprio. Há um curso de movimento que os traz. A expressão dos nossos filhos, a expressão dos nossos netos, daqueles das gerações vindouras. E assim foi desde Adão, desde o homem primeiro. Nada alterou. A natureza do homem é a mesma. Estamos aprendendo à medida que criamos uma história e a boca nos propiciou falar dela. E nessa conexão histórica, eu tenho uma percepção íntima com Abraão, com Moisés e com todos aqueles que vieram antes de nós. Então, Jesus Cristo vai dizer, porque ninguém poderá dar o que não tem antes recebido. Ao colocar nesse ponto, ele está declarando antes que houvesse o primeiro, há o Espírito anterior que estabeleceu a competência, a aptidão para aquele permitir alcançar da vida a consciência que eu vos declaro. E assim, das declarações que está esse velho fazendo, aqueles que a ouvirem, muito mais que apenas escutar, ouvir é algo mais profundo, é algo que traz a percepção do peso da dimensão da declaração. E nesse momento, eles são elevados em juízo.
todos sem exceção. Não se pode tornar um obstáculo, uma pedra de tropeço, como ocorre na corte de Brasília. E querer se arvorar de autoridade, onde essa autoridade que eles querem se acolher é criminosa. Não tem como se acolher no crime e dizer que tem autoridade. Porque da mesma maneira, fizeram os lá do templo ao matarem o justo e o condenarem. E ao fazê-lo, vão dizê-lo. Quando levam ele para ser condenado pelo romano, já que naquela ocasião, pelo domínio romano, ninguém poderia morrer naquele momento, que era um tempo de Páscoa, sem que houvesse, de fato, a presença, o juízo e a autorização do romano, na expressão da extensão das mãos de César. Mas quando o trazem, ele vai dizer, não vejo crime algum nesse homem. O que vão dizê-lo? Não. Ele nega o Deus. Aqui, o nosso Deus, dizem eles. E qual é a resposta? Isso é um problema dos senhores. Isso não é crime para mim. Mas ele se diz Deus. E ao dizer Deus, ele condena César. Ou vai dar sustentabilidade para ele negando César. Aí está o ponto. Então veja que tanto do lado do judeu naquela ocasião, como também do lado romano, acolhe a ideia de que há um só Deus sobre a cabeça de todos os demais. Mas aquele que é o justo não acolhe nenhum nem outro como verdade, já que aquele judeu declara o nosso Deus é um só, ele está sustentado no dolo do templo, que se tornou de fato, como diz, ao derrubar as mesas, uma casa de salteadores, de ladrões. Como na corte de Brasília se realiza. Não satisfeitos, todo um congresso de legisladores estão por dar suporte na imagem do Pacheco, na expressão de Kassab, PSD 55. Assim direi, a Cristina Grambel ganhará. Ao ganhar, todos ganharão com ela. E a ti, ó velho, que ganhaste se a Grambel ganhar? Apenas a graciosidade da maravilha do testemunho fiel daquele que é justo. Me dá alegria no coração, para que se cumpra a palavra ao justo, que se alega na justa justiça, me alegrarei. Ao justo, que é perseguido, porque realiza obra, luta pela reta justiça, com ele lamentarei o tanto canto o inimaginável, na incapacidade, na ignorância, na falta de, a palavra é inaptos para o bom juízo. Que estão sendo condenados, que estão condenando a sua própria casa e seus filhos. Essa é a palavra. Sucede que no ensino que estamos fazendo menção, que tem o propósito profundamente a princípio, é um só Espírito legislador e juiz, não tem como tirá-lo. E nem dizer que é outra possibilidade de começar esse curso, caminhamento. Não dá. O caminho da humanidade, fora desse juízo, não tem sentido. Mas ele vai fazer uma menção fundamental. No hábito dos homens em geral, eles tratam tudo externo ao homem. E ao tratar, eles tratam o A, o B, o C, todos como fosse alguém que está sempre ligado a algo que ele tem que ter do lado para mostrar a sua imagem. Como disserte, se ele tem uma casa boa, ele tem uma imagem. Se ele tem o crachá, a imagem dele é muito maior. Se ele tem isso aqui, é outra imagem dele. Aí cria assim uma espécie de um homem estranho, que só é mensurável por uma aparência, e aquela aparência é uma projeção, como fosse de valor, como fosse de realização de vida,
para que todos o façam. É uma loucura. Mas todos estão nessa loucura comum. Então, Jesus Cristo vai dizer, do homem, nada separe. Se vai tratar das cortes de Brasília, trate do seu caráter, do seu íntimo, que está no dolo, que está no engano, está na corrupção. A esse espírito maligno é que tem que ser combatido, para que também aqueles sejam libertos. Um outro caminho dessa libertação, poder dizer eu sou homem livre. Diria, por exemplo, que o Moraes é livre, não consegue pôr o pé fora da coisa, assim que seja protegido por um carro escuro que ninguém o veja lá dentro. Mas qual é a questão? Vai se agradar ou agraciar somente quando chegar na corte. Estão todos apadrinhados no mesmo sentido. E assim, acolhe o Pacheco. E agora eu vejo lá em Brasília aquele 7 de setembro incrível, que comprova as urnas fraudadas de um homem que é eleito, ao tirá-lo da prisão e não tinha povo que elegesse ele. Então está tudo comprovado. As provas quem vai querer? O doloso? O fraudulento? Esse é o ponto. Então nada separe. Vamos tratar de alguma coisa, como vai discutir-se agora na televisão, algum fato ocorrido, como a história da queda do Lula. Trata do homem. Não adianta tratar que quebrou, que ocorreu, não. O homem, aquele, o que ele está tratado, é nada, não tem valor nenhum para ser tratado. Ele é inútil. Ele não tem testemunho fiel. Esse é o ponto que Jesus declara. Não adianta o resto. O resto é simplesmente obrar, ou querer exercer, como se a consciência fosse de alcançar, através de um comércio de debate de considerações, e de considerar o que ocorreu ou deixou de ocorrer. Não adianta nada. Joguem fora. Enterrem o cadáver, esse defunto podre. Não presta para nada. Falem do vivo. Para que possam os jovens serem restaurados, recolocados dentro de fato da ordem, do que chamemos a conciliação maior. Isso chama todo o fundamento da boa jurisprudência. O que direi mais? O discurso do Paulo, todas as expressões do Paulo, maravilhosas, morreu por essa causa da qual estou vos falando. Exatamente esse arranhar dessa causa, esse tangenciar dessa causa maior, que a causa que não é própria, é uma causa universal do bem do homem, para que me disponha a servir o meu irmão. Nesse particular, eu me realizo no justo. E digo, que grande glória me foi dado. Mas a percepção, de fato, ocorreu tempo e demoradas lutas. O que importa compreender? Não temos nada que falar do Moraes. Não temos nada que falar do Lula. Nada que falar do homem da cueca, nada que falar das malas do Gebdel. É apenas querer explicar que não pode haver a ideia de que justiça se fundamenta nesse engano terrível. Assim, o homem que era para ser toda a participação da glória do eterno Deus Altíssimo se torna numa besta. Algo terrível, pior que qualquer fera do campo. Fico por aqui. Ficou compreensível? Fica aos meus irmãos a pergunta. Se fosse possível termos um trato mais direto. E as perguntas seriam respondidas. Então vamos dizer, queremos paz. Temos amor pelo Abraão. Ou dizer que temos amor pelo Abraão, pela justiça de Abraão, pela justiça daqueles que procedem do Oriente. Justiça.
a justa justiça. Não uma fraudulenta como em Brasília, cai na mesma vala comum de podridão. E assim vale para todos, independente do crachá que queiram colocar e da autoridade onde queiram justificar-se, no engano da mentira. Um só Senhor, um só verdadeiro, um só justo, um só sim, sim, não nega. Não haverá não para ele. Tudo que ele declara se cumprirá. Ninguém poderá impedi-lo. Assim está determinado em caráter eterno. E assim será. Também todos serão punidos nesse dolo enorme ao negar a honra, glória e louvor a um só a quem pertence. Ficamos por aqui, meus irmãos.